Olá, meus irmãos, boa noite a todos, tudo bem? É um prazer poder estar falando com vocês, podermos estudar a palavra do Senhor. Deus abençoe, é muito bom, é muito importante. Antes de nós orarmos, eu gostaria de fazer alguns anúncios e até mesmo um pedido, né, a vocês. Gostaria de agradecer a todos aqueles que estão inscritos no nosso canal. Tá, irmãos? Muito obrigado. Vocês estão contribuindo para o avançamento da obra de Deus. Eu sou apenas um mecanismo, um canal nas mãos de Deus aqui. O canal não é meu, é de Jesus Cristo. E o nosso intuito é divulgar a mensagem do céu, a verdade para esse tempo. Estamos vivendo num tempo muito perigoso. Então, inscritos, muito obrigado. Divulguem cada vez mais, que possamos chegar ao máximo de pessoas inscritas. Oro, na verdade, para aqueles que ainda não se inscreveram, é tão simples, basta você entrar no YouTube, digitar Missionário Ricardo Lins, você vai ver uma sequência de reflexões bíblicas, clique em uma delas, se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho. Quando ativar o sininho, clica na palavra personalizada. Por quê? Para que você possa receber todo o conteúdo desse canal, porque às vezes o YouTube ele deixa de notificar. Tem muita gente reclamando aí, tá bom? Queria fazer um pedido a vocês, porque eu sei que eu estou falando com uma quantidade de pessoas. Queria pedir que vocês orem por nós. Nós temos passado muitas lutas, muitas angústias, pelejas. Eu sei que muita gente está passando. Isso é uma coisa geral, não é uma coisa individual, né? Mas gostaria de pedir que nas suas orações vocês se lembrem de mim, da minha esposa. Irmãos, a gente passa muita luta por estar fazendo um trabalho desse, por estar pregando nas igrejas, por estar evangelizando. E graças a Deus, pela graça de Deus, eu estou vivo, mas hoje por um momento eu pensei que não estaria mais aqui, né? Me aconteceu uma situação chata, delicada. Não quero aqui entrar em detalhes, mas tive uma crise de soluço que eu fiquei sem ar, do nada. Não estava comendo nada, não estava bebendo nada. Estava conversando com a minha esposa, estávamos falando de Deus. E de repente me sobreveio essa crise de soluço muito forte e a minha esposa ficou ali clamando a Deus. E imagine você tentando buscar o ar, fazendo força e não conseguindo. Mas graças ao meu bom Jesus, ele com certeza colocou a mão no meu peito, ouviu a oração da minha esposa e aqui estou eu, irmãos. Estou dando testemunho para a honra e glória do nome dele, porque ele é poderoso, ele está cuidando de nós. E peço que vocês orem por mim, orem por ela também. Ela passa as lutas dela, nós somos missionários, irmãos. Todos aqueles que querem viver em Cristo padecerão perseguições, tá bom? Ore pela gente, porque a luta é grande, mas a vitória é certa em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Querido e amado Senhor, muito obrigado pela oportunidade, Pai. Porque eu poderia não estar aqui, mas eu estou aqui nesse momento para falar de Ti. É pela bondade e pela misericórdia do Senhor. E é para a honra e glória do Senhor. Porque é por permissão do Senhor. Então eu valorizo e agradeço o Senhor do fundo do meu coração. Muito obrigado por ter ouvido ali a minha prece e a prece da minha esposa. Eu sei que o mal está tentando nos parar, nos atingir, mas que, Senhor, teus anjos possam nos blindar, possam nos proteger, acampar os teus anjos ao nosso redor. E que nós possamos, Senhor Deus, ser pessoas leais ao Senhor, nos ajude a sermos firmes e a fazermos a sua vontade. Abençoe a leitura, a reflexão, que
que aquele que me ouve, que me assiste, ou que vai me assistir, me ouvir amanhã, ou hoje, que ele possa ser abençoado e alcançado pelo Senhor Jesus. Eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se tem uma coisa que a gente precisa é de poder, né? Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 1, verso 16, o que ele diz? E não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto judeu quanto grego. Paulo fala que não se envergonha do evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus. Percebam que até o poder de Deus tem uma finalidade, é para salvar, é para salvação. Então, ou seja, tudo que a divindade faz é com a finalidade de salvar, pensando no próximo, é se dedicando ao próximo para a salvação dele. E este poder, hoje, infelizmente, está em extinção na igreja. Por quê? Porque eu tenho que dizer que nós não somos nem sombra da igreja primitiva, mas Deus está em busca de que nós voltemos ao primeiro amor e que nós assumamos o nosso compromisso de ser como a igreja apostólica. Então o tema de hoje é o poder espiritual. Como é que eu posso ter poder, uma vida de poder? É o que nós vamos ver. Efésios, Paulo na carta aos Efésios, capítulo 3, versos 17 e 18, nos diz assim: E oro para que vós, estando arraigados e alicerçados em amor, possais ter poder junto com todos os santos. Então, a oração de Paulo aqui ela é muito interessante, ela é muito significativa. E oro para que vós, estando arraigados, alicerçados, solidificados em amor. Por quê? Porque o amor é o dom supremo. O amor é tudo, irmãos. Se nós alcançarmos o amor de Cristo, que é diferente do nosso amor, nós vamos cumprir o nosso legado aqui na Terra. E ele diz mais: alicerçados em amor, para que possais ter poder junto com todos os santos. Então, para que eu tenha poder, né, eu preciso fazer o quê? Eu preciso estar alicerçado em Cristo. Eu preciso estar de mãos dadas com Cristo. Devemos refletir o caráter de Jesus. Esse é um tema, irmãos, que eu diria que é o tema mais importante para os dias que estamos vivendo. Precisamos estudar o caráter de Cristo. Em toda parte, quer na igreja, no lar ou nas relações sociais com os nossos vizinhos, devemos deixar que apareça a encantadora imagem de Jesus. Ou seja, nós precisamos estar cheios da imagem de Jesus. E se a imagem de Jesus estiver em nós, automaticamente ela vai resplandecer. Em quem? Diante dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, né? Devemos deixar que apareça a encantadora. Eu gostei dessa palavra. A imagem de Jesus, ela é encantadora, ela encanta as pessoas, né? As pessoas ficam encantadas se elas verem em nós a imagem de Jesus. Isso deve ser uma motivação para nós buscarmos cada vez mais a imagem de Jesus, né? Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, ele nos diz algo muito interessante, né?
Vamos ver o que Paulo nos diz aqui em 2 Coríntios 3,18. Ele fala justamente isso. Segunda Coríntios, capítulo 3, verso 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que nós vamos, se formos fiéis, refletir como por um espelho. Quando a Bíblia diz a glória do Senhor, ela está se referindo ao caráter do Senhor. O caráter do Senhor. E seremos transformados de caráter em caráter, na mesma imagem de Cristo. Mas, como que o texto finaliza? Pelo Espírito do Senhor. Quem é que vai fazer essa obra? O Espírito Santo. A imagem do Senhor é o caráter do Senhor. Então, irmãos, existe alguém disposto a realizar essa obra em nós, é o Espírito Santo. E nós precisamos nos encher do mesmo. E precisamos permitir que Ele nos encha, que Ele nos preenche com toda a sua plenitude. Se ficássemos mais familiarizados com Jesus, haveríamos de amá-lo por sua bondade e excelência, e haveríamos de desejar ficar tão semelhantes ao seu caráter divino, que todos soubessem que temos estado com Jesus e aprendido dele. É praticando em nossa vida os puros princípios do Evangelho de Cristo que honramos e glorificamos nosso Pai que está no céu. Então, para que o Pai seja glorificado, nós precisamos praticar em nossa vida os puros princípios do Evangelho de Cristo. Ao fazer isso, estamos refletindo sobre o escuro mundo ao nosso redor, a luz dada pelo céu. Imagine que você esteja num quarto totalmente escuro, você não vê nada, bem escuro, né? E aí de repente você acende a luz. Nós devemos ser como essas lâmpadas, essas luzes, que devemos iluminar, seja qual for o ambiente que nós estivermos. Nós fomos chamados para sermos a luz do mundo. Então, o que a Bíblia nos diz é que, seja qual for o local, e nós vivemos num mundo de escuridão, de trevas, e nós estamos aqui nessa terra para iluminar, para sermos luz. E Jesus nos diz que aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Já pensou que coisa tremenda é essa, irmão? Então, irmãos, pecadores serão levados a admitir que não somos os filhos das trevas, mas os filhos da luz. É isso que vai ser o resultado, se a imagem de Jesus estiver em nós. Como eles saberão isso? Pelos frutos que produzimos. Por quê? Porque nós vamos estar cheios dos frutos do Espírito. E isso vai se desenvolvendo e vai fluindo naturalmente na nossa vida. Da mesma forma que a gente bebe água, que a gente faz exercício, que a gente sente necessidade de se alimentar, naturalmente os frutos vão fluir na nossa vida. E é impossível a pessoa não falar que Jesus Cristo está em nós. Certo? Então, irmãos, homens podem ter seus nomes no livro da igreja. Isso
porém, não os torna filho da luz. Ou seja, eu posso estar com o nome escrito no livro da igreja e não estar com o nome no livro da vida. Testemunho para a Igreja, volume 5, me diz isso. E tem um texto bíblico aqui em Efésios, eu já abri até em cima, né? Efésios 5, verso 8 e 9. Verso 8. Olha o que Paulo diz: porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. O que Paulo está falando? Numa outra época, em tempos atrás, né, no passado, você vivia no lamaçal do pecado, nas trevas. Você estava atolado no Egito. Mas agora você é luz. Por quê? Porque você recebeu luz do Senhor. Você entendeu o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E você foi constrangido por esse sacrifício. E aí essa luz entrou em você. E você começou a estudar e a receber mais luz. Mas só ter luz não adianta e não resolve nosso problema. Nós precisamos andar como filhos da luz. Entendeu? Não basta eu ter luz, eu tenho que andar como filho da luz, eu tenho que me comportar como um filho da luz. E, irmãos, eu preciso ser um filho da luz, você precisa ser um filho da luz, todos nós. Andar como filhos da luz é andar em espírito. E andar como filhos da luz, no mundo que a gente vive, no tempo que a gente está vivendo, não é uma coisa tão simples. Porque você a todo momento é bombardeado de tentações, de perturbações, de aflições. Você é tentado a levantar a sua voz. Você é tentado a agredir as pessoas verbalmente, a humilhar as pessoas. Você é tentado a todo momento a ser desestabilizado. O diabo ele quer nos desestabilizar. Mas em nome de Jesus, irmãos, não permitas e não deis lugar ao diabo. Que possamos alimentar a nossa natureza divina, irmãos. Muito bem. Precisa haver uma profunda obra da graça. O amor de Deus no coração. E esse amor é expresso pela obediência. A graça que a gente tanto fala, a graça irresistível, ela precisa tomar conta de nós. Ela precisa nos tomar, irmãos. Ela precisa nos controlar. É a habitação de Cristo na vida que nos confere poder espiritual. Tá vendo a resposta aqui? Porque talvez você esteja se perguntando: irmão, como é que eu consigo esse poder? Eu vou repetir. É a habitação de Cristo na vida que nos confere poder espiritual. É Cristo estar na minha vida e na sua vida. E aí você vai ser um cristão cheio do poder de Deus. Foi assim com Paulo, foi assim com Enoque, foi assim com Daniel. E pode ser assim comigo e com você. Porque isso é diário. Eu não vou ter poder por um mês, por um ano. Isso é diário. Todo dia eu tenho que buscar esse poder. E além de eu ter esse poder, isso nos torna condutos de luz. Quanto mais luz tivermos, tanto mais poderemos comunicar a outros ao nosso redor. Quanto mais perto vivermos de Jesus, tanto mais claros serão os conceitos que teremos de sua amabilidade. Nós vamos ser mais sensíveis aos atributos de Jesus, ao que Jesus quer fazer na nossa vida. Contemplando em sua pureza, discernimos mais claramente os nossos próprios defeitos de caráter. Ansiamos por ele e pela plenitude que nele se encontra,
e que se destaca na perfeição do seu caráter celestial. Pela sua contemplação, nós somos o quê? Transformados à sua imagem. É um texto que muita gente conhece. Cada dia estamos semeando alguma espécie de semente. Se semeamos as sementes da descrença, a tendência é que colhemos descrença. Se semeamos orgulho, colheremos orgulho. Tá vendo, irmãos? Que coisa séria. Se semeamos obstinação, colheremos obstinação. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Agora, se eu estou semeando amor, eu vou colher amor. Se eu estou semeando paciência, eu vou colher paciência. É tanto de um lado quanto do outro. É você que determina isso, é você que decide isso. Jesus, ele não vai decidir por nós, irmãos. É nós que temos que fazer essa escolha, tá? E unir a nossa escolha ao poder divino. E aí é o poder divino que vai te dar força e graça para que você, ao semear amor, você possa colher amor. É Ele que vai te dar poder espiritual. Porque isso não vem de mim, isso não está em mim. Nosso coração pode ficar repleto de toda a plenitude de Deus, mas há alguma coisa para nós fazermos. Não devemos acalentar nossas faltas e pecados, mas abandoná-los e apressar-nos a pôr o coração em ordem. Ou seja, irmãos, por que pôr o coração em ordem? Porque o nosso coração é enganoso. E nós devemos pedir a Deus que controle o nosso coração. Ao fazer isso, tomemos a chave da fé e abramos os celeiros das ricas bênçãos de Deus. Há uma plenitude infinita de que se pode extrair algo. E temos a promessa de nosso Senhor divino. Amém? Faça-se vós conforme a vossa fé. Podemos ganhar a coroa da vida, irmãos, em um lugar à direita de Deus. Olha o que Deus promete a mim e a você. Além de receber uma coroa, nós podemos ter garantia de um lugar à direita de Deus. E ao entrarmos pelas portas de pérola, ouviremos as palavras mais agradáveis do que qualquer música. Imagine Jesus falando com aquela voz melodiosa, celestial, amável. Irmãos, aquilo é uma coisa que é até difícil de entender, de imaginar, porque tamanha é a limitação da nossa mente para entender isso. Mas é o que Deus está nos dizendo. E ainda poderemos ouvir as palavras mais agradáveis do que qualquer música. Muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Olha quanta coisa maravilhosa Deus está prometendo e Deus está preparando para a gente. Só que só ouvirão isso, só receberão isso os cristãos que estão cheios do poder espiritual. E você pode hoje obter esse poder. Eu também. Vamos orar nesse momento por esse poder? Querido e amado Senhor, nós somos débeis pecadores, falhos, impotentes. Somos inclinados ao mal, mas te pedimos em nome de Jesus, por favor, nos ajude a sermos cheios desse poder espiritual. Que a obra da graça, Pai, ela realize um milagre espiritual na nossa vida. Que nós possamos ser cristãos regenerados. Que nós possamos ter esse privilégio, Pai, de não somente ouvir da Tua voz como se fosse a música mais melodiosa, mas que nós possamos receber de Ti um lugar à Tua direita. Nos ajude, Pai, nós temos debilidades, nós somos fracos, nós somos cheios de defeitos de caráter e cheios de justiça própria.
mas te pedimos que o Senhor quebre tudo isso em nós pelo sangue e pelo poder de Jesus. Que o Senhor nos ajude, Pai, a obtermos a justiça de Cristo, que é o seu caráter, e que possamos ser cristãos cheios do poder espiritual. Em nome de Jesus. Amém.